Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar de algo que está no coração da nossa identidade: a nossa comida. Como nasceu a culinária cabo-verdiana? Esta é a história de uma fusão de sabores de 3 continentes. Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa cultura lhe diz algo, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as nossas imagens de IA não são reais nem correspondências exatas. Quando os primeiros habitantes, tanto europeus como africanos, chegaram a Cabo Verde, encontraram ilhas praticamente vazias de comida. Não havia cereais, não havia animais de quinta, não havia as frutas e os legumes que conheciam. A única fonte de alimento imediata era o que o mar dava: peixe, tartarugas e mariscos. A culinária cabo-verdiana não é uma cozinha nativa. É, por definição, a primeira cozinha de fusão do mundo. Uma cozinha de globalização. A nossa gastronomia nasceu de um triângulo de influências. Da Europa, de Portugal, veio a base do tempero e os animais de quinta. Da África, trazida pelas mulheres escravas, veio a alma da cozinha: as técnicas de cozedura e de trituração dos grãos resistentes. E das Américas, trazidas pelos navios que aqui paravam, veio o ingrediente que iria revolucionar tudo: o milho. A nossa comida é o resultado deste encontro forçado. Vamos começar pela contribuição europeia. Os portugueses trouxeram nas suas caravelas os animais que eram a base da sua alimentação: vacas, porcos, galinhas e, o mais importante de todos, as cabras. As cabras adaptaram-se de forma espetacular ao nosso clima árido, tornando-se uma fonte vital de carne e de leite, dando origem ao nosso famoso queijo de cabra, uma tradição que perdura, especialmente no fogo e na brava. Os portugueses trouxeram também o seu refogado, o sofrito, a base de sabor da cozinha mediterrânea: a cebola, o alho, a folha de louro e o azeite de oliveira. Trouxeram o trigo, que nunca se adaptou bem ao nosso clima, mas que nos deu o pão. E trouxeram as técnicas de conservação de alimentos essenciais numa era sem refrigeração: a salga do peixe e da carne e os marinados em vinho e alho, vinha-d'alhos. Da África Ocidental, os nossos antepassados escravizados trouxeram os seus grãos tradicionais, como o sorgo e o milhete, que eram cultivados antes da chegada do milho. Mas a sua contribuição mais importante foi a técnica. As mulheres africanas trouxeram o conhecimento milenar do cozido lento, a técnica de cozinhar tudo numa só panela, lentamente, sobre o fogo, para amaciar os ingredientes mais duros e misturar todos os sabores. Elas trouxeram também a tradição de usar as folhas verdes e, acima de tudo, trouxeram a técnica de pilar os grãos. Técnica essa que mais tarde vieram a utilizar frequentemente com o milho. Uma imagem e um som que se tornaram centrais na vida rural cabo-verdiana. Um ritmo que é a base da nossa alimentação e que veio diretamente de África, sendo um trabalho árduo e diário das mulheres. A grande revolução na nossa cozinha veio das Américas. Os navios portugueses que iam e vinham do Brasil começaram a trazer novas plantas que se adaptaram perfeitamente ao nosso clima. A mais importante foi o milho. O milho era mais produtivo e mais resistente à seca do que o sorgo africano ou o trigo europeu. Rapidamente, tornou-se o rei da agricultura e o ingrediente central da sobrevivência do povo cabo-verdiano. Foi desta fusão que nasceu o nosso prato nacional: a cachupa. A cachupa é a história de Cabo Verde num prato. Ela junta o milho, a mandioca e os vários tipos de feijão vindos das Américas. Junta a carne de porco e os chouriços e a couve, trazidos de Portugal. E junta tudo isto na técnica africana do cozido lento, num só pote. É a síntese perfeita da nossa identidade crioula: um prato de resistência e de sustento. A cachupa não nasceu como um prato de festa, mas sim como uma estratégia de sobrevivência. Foi a criação genial das mulheres escravas e camponesas, que perceberam que, ao cozinhar lentamente os grãos secos com qualquer pedaço de carne ou peixe que tivessem,
conseguiam criar uma refeição altamente nutritiva, calórica e que podia alimentar muitas bocas com poucos recursos. É um prato que celebra a abundância criada a partir da escassez. Para além do milho, as Américas deram-nos a batata doce, a abóbora, jerimum e o tomate, que se tornaram ingredientes essenciais nos nossos caldos e guisados. Da Ásia, através dos portugueses, vieram as árvores de fruto que hoje definem as nossas ribeiras. A mangueira, a bananeira e o coqueiro, que nos deu o coco, ingrediente central de muitos dos nossos doces, como o doce de coco. O mar, claro, foi sempre a nossa fonte de proteína mais constante e democrática. O atum, a serra e a garoupa são pilares da nossa mesa. O caldo de peixe é outra obra-prima da fusão. Peixe fresco local, cozido com a mandioca e a batata doce, vindas das Américas, e a banana, vinda da Ásia, num refogado de temperos portugueses. É um prato de pescador, um prato de conforto que une todas as ilhas, de Santo Antão à Brava. A escassez de água e a aridez de muitas ilhas moldaram a nossa cozinha. Aprendemos a usar tudo e a não desperdiçar nada. A cachupa refogada ou guisada do dia seguinte é um exemplo disso. A comida não se deita fora, transforma-se. Esta mentalidade de aproveitamento total, nascida dos tempos difíceis, das secas e das fomes, é uma característica central da nossa cultura alimentar, um sinal de respeito pela terra e pelo trabalho. As bebidas também contam esta história. A cana-de-açúcar, trazida pelos portugueses, era uma cultura de exportação. Mas o seu subproduto, o melaço, deu origem ao grog. A destilação da aguardente de cana, especialmente em Santo Antão e Santiago, criou o grog. A alimentação crioula é, em resumo, a história de uma adaptação bem-sucedida. É a história de como as mulheres africanas, as verdadeiras criadoras da nossa cozinha, pegaram nos ingredientes que lhes foram dados pelo sistema colonial, de Portugal, das Américas e de África, e usando a sua sabedoria ancestral, criaram uma culinária nova, saborosa e resiliente, capaz de sustentar um povo nas condições mais difíceis. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem pelos sabores da nossa história. A nossa comida é a nossa memória mais saborosa. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe-o. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta de 2.000 inscritos. Subscreva o canal. Mais de 95% de quem nos vê não está subscrito, e o seu apoio é fundamental. Até a próxima.